sejam muito bem-vindos a mais um vlog de leituras do 1001 Capítulos. Hoje é segunda-feira. A gente começa essa semana, então, com as leituras em andamento de Spinning Silver, Children of Blood and Bone, Providência do Fogo e, haha, Senhor da Torre. Eu dei uma boa avançada em dois desses. Vamos falar primeiro, então, do Spinning Silver. A história deu uma leve, assim, lembra que eu falei pra vocês que tudo tinha virado de ponta cabeça e que, enfim, o plot tava bem realmente diferente do que quando começou o livro. O livro deu meio que, assim, uma estabilizada, mas é aquela calma antes da tempestade, porque a gente tem aqui duas das protagonistas que se uniram em um propósito comum muito... É um plano que tem tudo pra dar errado, um plano que elas arriscam tudo, tipo, o reino todo, enquanto a outra protagonista, ela tá um pouco mais afastada. Eu não escuto dela já tem alguns capítulos, então eu tô achando que ela vai ter um ponto, assim, um papel muito decisivo nesse desfecho final, porque ela tá muito quietinha ali, então eu acho que ela vai ter ainda o seu momento mesmo de brilhar. Eu também dei uma avançada no Children of Blood and Bone, que tá aqui na minha capinha de flor, e vamos conversar um pouquinho sobre o Children, então... eu tenho um comentário pra fazer, não sobre a história em si, que por sua vez tá muito interessante, que a gente teve uma revelação aqui que foi bem bombástica. Eu queria falar um pouco sobre o estilo de escrita da Tomi. Eu não sei falar sobre o nome dela. Vocês sabem quando no livro o autor isola uma frase do resto do parágrafo? Ele deixa uma sentença sozinho. Então a gente tem um parágrafo, tipo assim, por exemplo. Então Camila entrou no quarto procurando por seu gato. Então... Isso é um parágrafo. Aí, só a frase isolada. O gato estava em cima da cama. E essa frase, ela é isolada justamente para dar esse efeito do tipo... Tchanan! Bem... pra realmente você focar ali, pra dar um ênfase naquele momento, de ser uma coisa bem tipo... Pá! Só que a Tomi faz isso demais. E isso começou do nada. Ou só agora que eu realmente comecei a perceber, porque... primeiro foi um momento muito, tipo... Tcharam, totalmente forçado. Eu achei que ficou meio, tipo... novela mexicana. E aí eu pensei, tipo... Nossa, eu não teria isolado essa frase. Se ela estivesse junto do resto do parágrafo que a precedeu... iria fluir melhor a narrativa. Aí... 2 páginas depois, pá, outra frase de impacto. Aí, mais um capítulo depois, pá, outra frase de impacto. E eu, caralho, mano, calma, né, tia? Tá um pouco demais. Mas, enfim, outros leitores podem ser que nem percebam ou nem se incomodem com isso. Mas eu achei que ela tá que ela tá usando desse artifício até demais. Isso faz com que ele perca a força, porque sempre foi um artifício de escrita que eu sempre gostei. E aqui ele tá ficando meio que, tipo, banalizado. Outra coisa desse livro é que tá óbvio a tentativa da autora de fazer com que a gente entenda que a Zélie se subestima, que ela é muito insegura, que ela não acredita no potencial que ela tem, na realidade que ela não acredita que ela tem potencial nenhum. Então, tudo bem a autora querer passar as inseguranças e dúvidas e medos da sua protagonista pra gente. Tudo bem, eu entendi, ela é insegura, ela não acredita em si mesma, mas, tipo, você sente a autora enfiando isso goela abaixo, tipo, olha aqui, ó, ela não acredita nela, tá bom, eu entendi já também. Então, o que eu tô sentindo do estilo de escrita da Tomi, eu olhei aqui o nome dela, é Tomi Adeyemi, é que ela foca demais no que pra mim tá óbvio. É como se ela tivesse, tipo, me explicando o que eu já entendi. A mesma coisa das frases de efeito, ok, eu tô ciente da gravidade do momento, eu tô ciente da gravidade da situação. A frase que você isolou nem é tão assim. Eu vou dar um exemplo da primeira frase que eu não gostei tanto, que foi o que me despertou ali pra prestar atenção mais no estilo de escrita da autora. Era assim, a Zélie, ela descobre que ela vai ter que fazer uma coisa X, né? Tipo, jornada do herói, né, gente? Então ela descobre que ela tem aí uma missão. E quando ela descobre, ela para assim, tipo...
Não, eu, tipo, me desespero porque eles não entendem. E aí embaixo, I'm not strong enough. Tipo, eu não sou forte o suficiente. Fica tipo, você consegue escutar uma musiquinha tipo da Usurpadora de fundo, sabe? Tananana. Mas ok, isso não é realmente uma crítica ao livro. É só o jeito que o autor escreve que... Não vou falar que não tá me agradando, porque se realmente não tivesse me agradando, eu ia estar detonando o livro aqui. E não é o que está acontecendo, porque eu estou gostando bastante do livro. Mas só é um estilo assim que tá começando a ficar previsível. E eu não cheguei nem na metade do livro, não cheguei nem ao primeiro terço do livro. Eu tô chegando ali na marca de um terço do livro. Enfim... Mas é o que eu falei, a história tá boa, a gente teve ali uma puta revelação, a gente tá tendo mudança de cenário, então é o livro que eu vou dar atenção agora à noite, então vou ler um pouquinho dele antes de dormir, e aí eu volto com mais updates. Bom, gente, hoje é quarta-feira, mais um mês, mais um turista literário. Fiquem atentos, inclusive, porque no final, quando eu terminar de esvaziar a caixinha, eu vou dar uma informação importante, mas vamos começar. Então, aqui a gente tem o cartãozinho de sempre e o selo de Sem Coração, que é o livro do mês. Inclusive, só falar pra vocês que eu perdi o selinho de São Paulo, que era do mês passado, que era simplesmente o selinho que eu mais queria ter, que era da minha cidade. Eu perdi. Pois bem, enfim, vamos lá, né? Continuando, então, um bloco, não gostei desse papel preto. Aqui tá o guiazinho, pra quando eu precisar de referência. Vamos pro primeiro item, que é isso aqui. Bom, isso aqui eu achei muito bonitinho a etiqueta. Elixir de encolhimento de estresse. Óleo bifásico. Tem essa chavezinha aqui bem bonitinha, esbarbante. Tá fofa a embalagem. Vamos ver pra que ele serve. Cadê? Elixir de encolhimento de estresse. Para estimular seu olfato, requeremos o aroma. Para isso, uso o óleo bifásico em uma massagem relaxante ou logo após o banho. Muito que bem, gostei. Vamos ver o cheiro. Porque, né, eu e minha relação com cheiros. Então, graças a Deus, é muito, muito bom. Bem cheirosinho mesmo. Tem cheiro de chocolate, branco, baunilha, não sei. Depois eu vou ver a composição dele no site e descobrir o que dá o cheirinho doce. Mas é bem gostoso. Aqui, torta de limão da Cat. Eu achei que a ideia de representar a torta de limão em um porta-moedas foi muito bem bolada. Porque ninguém jamais pensaria que viria assim, né? Gostei, coisa útil, vou com certeza usar, acho que eu vou usar pra guardar. Então, gente, enquanto eu gravava aqui, mostrando as coisas, acabou a bateria do celular, então... Eita, deixei cair, já pego. Eu terminei já de abrir a caixa, então o último item, que é o souvenir, é esse relógio aqui, que eu já até botei pra funcionar, que é, né, da Cat, e depois dela já como a rainha doida de copas. Ó, o coelho, oh meu Deus. Enfim, muito bonito, assim, o relógio, gostei, vou deixar aqui na minha cabeceira. No geral, foi uma caixa bem boa, gostei de todos os itens, vou usar todos os itens. E aí, né, o livro tá aqui, o Sem Coração, da Marissa Mayer. Essa edição tá linda, eu não achei que fosse vir tão bonita assim. Mas, não sei se vocês se lembram, mas eu já tenho esse livro, eu tenho ele em inglês, em paperback, eu trouxe ele aí de viagem. Então, esse livro vai para onde? Para o sebinho. Eu vou colocar ele para venda, já vou tirar as fotos e anunciar ele agora. Só que assim, agora, não agora, depois que eu colocar esse vlog no ar, porque é muito legal falar pra vocês. Hoje, quarta-feira que eu tô colocando ele pra venda, aí você vai lá, eu já coloquei ele uma semana atrás e obviamente ele já foi vendido. Então eu vou segurar esse aqui até eu postar esse vlog. Eu postando o vlog, eu libero ele no sebinho. Se você não faz a mínima ideia do que eu tô falando, eu tenho um sebinho no Instagram, chama Sebinho da Camis. Esse é inclusive o nome de usuário, mas eu vou deixar bonitinho na caixa de descrição. Me segue lá, eu sempre coloco os livros que eu já tenho, que vem no Turista, Desapegos, tem paperback, tem hardcover, tem livros em português mesmo. Enfim, esse livro vai pra lá. Olá, pessoas! Hoje é quinta-feira e o que a gente vai falar, o que eu vou falar pra vocês agora é um pouquinho sobre o Children of Blood and Bone, porque eu cheguei num momento aqui em que eu fiquei tipo, vamos lá, ó, a protagonista descobriu o quê? Ela precisa, né, ela e a trupe que se formou aqui estão indo atrás de dar um jeito de fazer com que a magia retorne ao mundo deles ali. Então, o que a protagonista acabou de descobrir? Que o ritual só pode ser, pra voltar com a magia, né? Só pode ser realizado no dia X que vai ter um solstício lá.
esse dia X está, tipo, a menos de um mês, então tem aí uma corrida contra o tempo. E se eles não conseguirem fazer esse ritual nesse solstício, a magia nunca mais vai voltar, mas não é explicado por que eles não podem tentar simplesmente no ano que vem. Tem que ser naquele ano. Se não for nesse, não é mais. Mas, tipo, por que nesse? Por que não foi no anterior e por que eles não podem, tipo... Se não der tempo, por que não vai mais ter jeito? Por que no próximo não? É porque fala aqui que é o 100º, mas é por causa disso? Não foi explicado. E veja bem, o cara aqui, porque sempre tem uma pessoa sábia pra passar essas informações, esse cara... ele não pode fazer esse ritual porque ele é um homem e só uma mulher pode fazer, e aí... quem poderá fazer o ritual? Claro, a protagonista. Então, assim, a protagonista descobre que ela tá ali naquela corrida contra o tempo pra fazer uma coisa quase impossível, porque senão tudo vai ficar na bosta pra sempre. E ela descobre que ela é, tipo, The Chosen One, que, tipo, todas as esperanças estão sobre as costas dela. Tipo, isso não soa familiar pra vocês? Porque isso pra mim me lembra de 1 trilhão de livros YA que eu já li nessa vida. Tipo, sério, cara, eu consigo pensar em às vezes nem todos esses elementos juntos, mas sempre tem isso, sabe? Ou a protagonista é, tipo, a escolhida, ou eles têm, tipo, muito pouco tempo pra conseguir reverter um quadro muito triste aí do mundo. É tipo, o universo do Children of Blood and Bone tá muito novo, tá muito original, tá muito interessante, mas as situações que estão acontecendo aqui com os personagens são mais do mesmo. Não sei se isso vai continuar assim. Eu tô na página 166 de mais de 500, então eu tô aí realmente chegando no primeiro terço do livro e não sei se isso vai mudar. É uma crítica isso que eu tô fazendo? Sim, é uma crítica, porque eu tava esperando uma coisa 100% original, 100% tipo, uau, que incrível. E tipo, o universo tá legal, mas eu tô passando as páginas aqui lendo o cara explicar, enfim, falar a história e eles entenderam o que eles vão ter que fazer, e eu tô toda hora falando tipo, vá. Jura? Sério mesmo. Sabe, não tá me surpreendendo, não tá sendo uma experiência, nossa, que original pra mim. Eu vou continuar dando atenção pra ele hoje, eu tô de folga, não tenho muita coisa pra fazer. E qualquer coisa eu volto com mais updates aí sobre ele, mas isso acarretou uma leve decepção. Bom, hoje ainda é quinta e eu só voltei pra dizer que o livro continua previsível. Acho que na realidade, previsível nem é a palavra certa, porque uma coisa previsível, um livro previsível, é aquele livro que você lê e fala assim, aposto que vai acontecer tal coisa, e é tipo, pá, acontece. Tipo, tá óbvio que tal coisa é tal coisa, e aí é óbvio mesmo. Nesse caso aqui, não é que eu tô conseguindo prever o que vai acontecer, é que quando as coisas acontecem, elas não me surpreendem, porque elas acabam indo por um caminho que outros autores já exploraram. Tipo, aconteceu uma morte, algumas mortes aqui, algumas cenas envolvendo mortes que foram muito, tipo... Isso teria também acontecido em vários outros livros. É tipo, personagem que vem, serve pra tal propósito muito específico, e aí, como depois ele seria só mais um personagem coadjuvante pra autora ter que criar uma história, ela vai e mata. Então, a impressão que dá é que a Tomi Adeyemi, ela tá simplesmente indo pelos caminhos mais fáceis, sempre. Enfim, eu vou continuar lendo, mas eu tô começando a ficar irritada com esse livro. Olá, pessoas! Hoje é sexta-feira, e eu tenho mais updates aí sobre o Children of Blood and Bone, que é basicamente o único livro que eu vou falar nesse vlog, né, pelo visto. Finalmente, cara, aconteceu uma coisa aqui, e não é uma coisa pequena, que me fez realmente ficar, uou, por essa eu não esperava. Então eu nem preciso dizer que o meu interesse pelo livro duplicou, porque... Nossa, esse meu cabelinho aqui em cima tá engraçado. Então, que meu interesse pelo livro duplicou, porque eu tava começando a ficar irritada e de repente ele vem e tipo, não, Camila, volta, peraí que eu vou ficar bom sim. Não que ele não estivesse, mas ele conseguiu me surpreender aqui no final desse capítulo. Então, vamos ver aí o que aguarda, mas
pelo visto, a autora escolheu um caminho aí bem certo. Olá, pessoas! Hoje é sábado, dia de encerrar o vlog. Eu dei mais uma avançada aqui no Children of Blood and Bone e a história deu uma melhorada, assim, significativa. Toda aquela previsibilidade, toda aquela falta de surpresa que ela tava gerando em mim, deu uma boa, assim, mudada. Agora eu realmente não tenho ideia do que vai acontecer, eu não tenho ideia de como algumas relações aqui vão evoluir, embora a gente tenha um casal óbvio aqui, que acho que até a sinopse deixa claro qual casal é esse. Mas enfim, tá bem bom. A autora continua usando em excesso as frases isoladas, mas eu já até que meio que me acostumei com isso. Eu também avancei um pouquinho ontem, antes de dormir, no Spinning Silver. A história lá tá totalmente assim, a Lucy Crazy, cara. Eu tô mais ou menos na metade daquele livro e eu tô com uma sensação como se eu já tivesse meio que caminhando pro fim. Não parece que faltam quase 200 páginas pra eu terminar ele ainda. Então, significa que ainda tem muita, mas muita coisa pra acontecer. Tipo, a autora do Spinning Silver tá me levando a acreditar que a gente vai ter ali o clímax da história num determinado evento, porque todas as narrativas levam a gente a crer que vai ser esse evento. Só que pela quantidade de páginas que faltam no livro, vai ter muito mais coisa, ou vai enrolar pra caralho pra chegar nesse evento, não sei. Trago mais notícias no próximo vlog. A gente termina essa semana, então, com os mesmos livros: Spinning Silver, Children of Blood and Bone, Senhor da Torre e Providência do Fogo. Não dei atenção pra nenhum desses dois essa semana, porque realmente o Spinning Silver e o Children estão demandando muito mais da minha atenção. Falem pra mim nos comentários que leituras que começaram meio esquisitas, mas foram melhorando depois. Vamos ver o que semana que vem traz pra gente. Muito obrigada por me acompanharem. Beijo e tchau.